Finalizamos o livro de Neemias. Entraremos no livro de Isaías. E vamos meditar no primeiro capítulo, versículo 1, que fala da visão de Deus para Isaías. Assim diz a palavra de Deus. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Amados irmãos, os profetas do Senhor foram levantados para o bem da igreja do Senhor. Os profetas de Deus, eles foram levantados para corrigir as faltas que existiam no meio do povo do Senhor. E aqui Isaías é um grande profeta, é um dos profetas maiores do Velho Testamento, onde Deus o levanta para corrigir o seu povo. Quantas vezes você já precisou corrigir alguém? Quantas vezes essa pessoa já se alegrou com sua correção? É muito difícil alguém se alegrar quando está sendo repreendido, quando está sendo corrigido. A vida dos profetas não era fácil, meus irmãos, porque Deus os levantava justamente contra aqueles que estavam desviando-se da palavra do Senhor. Mas estes nunca admitiam isso. Sempre se apresentavam como os santos, como aqueles que estavam fazendo o que era correto. E aí vem um profeta e diz: vocês estão errados, vocês estão pecando. Então, traz-se muitos problemas. E observe que Isaías, ele passou como profeta por alguns reis. Por exemplo, ele passou pelo rei Uzias, também conhecido como Azarias. Ele era um bom rei, só que ele caiu no pecado do orgulho e acabou os seus dias como leproso. Ele passou também pelo rei Jotão, um piedoso rei. Ele passou por Acás, um rei ímpio e idólatra, que fez o reino pecar. Ele passou pelo rei Ezequias. Foi esse rei que fez uma grande reforma em Judá, uma reforma religiosa, só que ele pecou na questão política quanto ao Egito. E você observa que Isaías tinha essa missão de não temer a reis, independente se eles faziam um bom governo ou se eles faziam um péssimo governo. A missão de Isaías era corrigir aquilo que estava de errado. Esse era o contexto da visão de Isaías. O que é essa revelação? O que é essa visão? O que é essa mensagem que Isaías recebeu de Deus? A profecia, meus irmãos, nada mais é do que a palavra de Deus revelada. O que eles ouviam da parte de Isaías quando profetizava era a palavra de Deus sendo revelada. E eles não podiam misturar isso. Observe, se você for para 2 Pedro, capítulo 1, do 20 ao 21, você vai entender o quão rica e importante na vida do crente, na vida da igreja, é a profecia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21 diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma
profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Percebem o que estava acontecendo com Isaías? Isaías tem uma visão, recebe uma mensagem. Essa mensagem não partiu do coração dele, nem de homem algum. Essa mensagem veio do próprio Deus, descendo dos céus. Movido pelo Espírito Santo, ele fala aos homens. Quando alguém fala a palavra de Deus para você, não é ele que está falando, mas é Deus. A mensagem que está sendo trazida aqui neste momento não é de um homem, mas é do próprio Deus. Que privilégio, que responsabilidade. Observe que ele traz algumas, Pedro falando a respeito das profecias. Ele diz, olha, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Como assim nenhuma profecia da Escritura? Existem profecias que não são das Escrituras? Existem. E nós vamos ver isso. E o que elas são diante de Deus? São abomináveis. O profeta, ele tem uma grandiosa responsabilidade. O profeta que anuncia a palavra de Deus, ele tem a responsabilidade de não deixar contaminar-se com o seu coração. Observe, por exemplo, o que Jeremias diz a respeito da profecia. No capítulo 23, o versículo 9 e 11. Acerca dos profetas: o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras, pois estão contaminados, tanto o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Veja, o espanto do profeta Jeremias. Ele diz que ficou atordoado, tremendo, os ossos tremendos, como um homem embriagado, porque ele via a loucura dos falsos profetas. Porque ele percebia a maldade dentro da casa de Deus. Então, meus irmãos, eu pergunto, o que é que você tem feito para observar se o que você fala procede das Escrituras? Se o teu viver é de acordo com as Escrituras, se aquilo que você fala para corrigir o outro procede das Escrituras. É preciso entender a grandiosa responsabilidade que o profeta do Senhor tem. Isaías sabia disso. Jeremias fala sobre isso. No versículo 18, ainda do capítulo 23, ele diz: porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Então aqui é como que Deus convocando o seu povo a entrar no seu conselho, a ouvir a sua palavra, a estar atentos ao que ela diz e depois atendê-la. Quem esteve? Vocês estão nesse momento no conselho do Senhor. Vocês estão nesse momento ouvindo a palavra do Senhor. A questão é, vocês estão atentos a ela? Vocês estão atendendo a ela? Nenhum passo pode ser dado sem o conselho do Senhor. Nem uma vírgula você pode colocar além daquilo que o Senhor pede em sua palavra. Se você é uma profetisa do Senhor,
Se você é um profeta do Senhor, o que sairá de sua boca é apenas a palavra do Senhor. Que palavra é essa? Ora, aqui Pedro diz, da Escritura. E aqui você observa no versículo 21 e 22 de Jeremias 23 ainda. Deus indignado porque esses profetas saíram do conselho. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo, profetizaram. Mas, se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade de suas ações. Por favor, prestem bem atenção nisso. Os conselhos que você anda dando, as palavras que saem de sua boca, se não procedem das Escrituras, fazem errar aqueles que escutam. De onde você tira o conhecimento que você tem? De onde vêm as orientações que você tem recebido? Das redes sociais, das revistas de fofoca, dos jornais, da ciência, de quê? De onde? Porque se estas coisas não estiverem corroborando com o que diz as Santas Escrituras, você, além de estar corrompendo a sua vida diante do Senhor, está corrompendo aqueles que te escutam. Se você tivesse ouvido, entrado no meu conselho, você teria feito o povo ouvir a minha palavra e voltado para os meus caminhos. É isso que o Senhor diz. Você precisa fazer o povo lembrar do Senhor. Quais são as profecias verdadeiras? Aquelas que vêm das Escrituras e que trazem o povo para ela. Que fazem o povo lembrar do Senhor. É o que Jeremias diz também no versículo 27. Os quais cuidam em fazer o meu povo, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome. Eles conversam, eles falam de tanta asneira, eles falam de tantas coisas mundanas, que o povo começa a se ligar naquilo que é material, naquilo que é físico, naquilo que é temporal, e esquece de mim, que sou eterno. Estes cuidam de fazer com que o povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Então eles vão vivendo assim, e aí os seus filhos também agem assim, e passa-se de geração em geração profetas falsos, que anunciam palavras que não estão nas Sagradas Escrituras. Então é preciso que você entenda. Deus, ele é inimigo daqueles que vão além das suas Escrituras. Deus, ele se apresenta como inimigo de qualquer um que não zele por sua palavra, que não ame verdadeiramente a sua palavra. Observe o que o Senhor diz. Agora no versículo 30 ao 32, Jeremias explicando como Deus vê esses profetas que vão além do que está no conselho do Senhor. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele diz. Lembram o que Pedro falou a respeito do que é uma profecia? Toda profecia das Escrituras. Só que estes furtam o que é verdade das Escrituras e anunciam as suas próprias palavras e depois jogam para Deus. Eu testemunhei um profeta que falava e anunciava profecias que não estão nas Escrituras, passando vergonha,
e depois lançando a culpa em Deus. Em um culto pentecostal, esse senhor se levantou e profetizou para uma idosa que tinha no culto. E disse: olha, mulher, o teu marido foi embora, mas não se preocupa que ele está voltando. Eis que assim diz o Senhor. E a mulher tirou a mão dele da cabeça dela e disse: meu filho, me respeite. Eu sou viúva, idosa, e não tenho esperado nenhum homem mais não. E ele se revoltou e disse: Deus, por que me fizeste passar esta vergonha? Como se Deus estivesse com ele naquele conselho. Na verdade, ele nunca esteve no conselho do Senhor, porque se ele tivesse, ele tinha anunciado a palavra do Senhor e não a sua própria palavra. Observe, ele continua: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Por que não trouxeram proveito nenhum? Porque o único proveito está nas Sagradas Escrituras. Observe que essas pessoas passam a ser entregues ao engano. A ira de Deus, ela se manifesta multiforme. Tem várias maneiras de Deus manifestar a sua ira. E uma delas, e a pior, é quando ele entrega o sujeito ao seu próprio erro e deixa ele à vontade. Observe, por exemplo, o que diz em Ezequiel, capítulo 14, versículo 9 e 10. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, que enganei esse profeta, estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta. Por quê? Porque esses profetas estavam anunciando coisas que não provinham do Senhor. E o Senhor decidiu o seguinte: vou fazer com que se realize o que eles dizem, para que eles acreditem nisso que está diante dos olhos deles. E eles começam a confiar naquele potencial que eles têm, e nem percebem que é o Senhor os entregando ao erro. Mesmo que a profecia aconteça, isso não significa que é a palavra de Deus. Mesmo, muita gente diz assim: não, para você saber se o profeta é verdadeiro ou falso, basta você saber se a palavra dele se cumpre. Não, isso é uma parte. Existe uma outra muito mais importante do que essa. É saber se aquela palavra te conduz às Escrituras, se ela provém das Escrituras ou não, se ela te leva para o caminho do Senhor ou se ela te afasta dele. É o que Moisés diz em Deuteronômios, capítulo 13, do 1 ao 4. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder e acontecer o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás a palavra desse profeta ou sonhador, porquanto, observe, por que não seguir esse profeta? Não aconteceu a profecia? Ele não disse que o grande sinal ia acontecer e você viu com os seus olhos? Porque é a coisa mais difícil que você tem de convencer alguém que está no erro, por exemplo, no espiritismo, de que mortos não voltam, é o fato deles já terem conversado ou visto os mortos, que na verdade não são os mortos, é Deus entregando a operação do erro. Eles dizem: eu vi, você diz: não era. Eles vão acreditar em quê? No que veem.
Então, aqui, olha, o sinal aconteceu, o prodígio aconteceu. Por que não seguir se você viu o que aconteceu? Aí Deus vai explicar: porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova para saber se amais ao Senhor, vosso Deus, de todo o coração, de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor, vosso Deus, e a Ele temereis. Guardareis os seus mandamentos. Ouvireis a sua voz, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Então, o que o Senhor quer de você é só uma coisa: que você ouça a voz dEle. Não, mas ali está acontecendo milagres incríveis. Procure saber se ali tem a voz dEle. Onde está a voz do Senhor para que você siga pelos seus mandamentos? Como Pedro disse, nas Sagradas Escrituras. Mas as pessoas amam a mentira, as pessoas amam o engano, as pessoas amam quando o seu ego é massageado. Então, se há de escolher uma igreja onde se aponta o erro e o pecado, ou uma igreja onde se elogia e traz palavras doces ao ouvido, a maioria busca aquela que amacia o ego, ainda que tenha a mentira. E qual é a consequência disso? Paulo, falando aos Tessalonicenses, na sua segunda epístola, capítulo 2, do 7 ao 12, ele fala o que Moisés falou. Ele diz as mesmas coisas, só que em outras palavras que Moisés falou. E isso é uma característica de um profeta verdadeiro. Ele nunca confronta as Escrituras. As Escrituras, elas são sempre harmoniosas diante de cada profeta. Observe o que Paulo diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Como é que o anticristo vem? Com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Percebem? Eles são enganados. Deus os entrega ao engano, ao erro, porque eles não acolhem as Escrituras. Eles não demonstram amor à verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então veja bem, o que Deus diz em Ezequiel aqui também está sendo dito, que Deus entrega essas pessoas, elas querem um engano, então Deus manda para eles um engano. As pessoas recebem aquilo que amam. O que é que você ama? Cuidado com o que você ama, porque Deus pode te dar. E se Deus te der aquilo que você ama, e o que você ama não for as Sagradas Escrituras, quão perdido está você? Porque o Salmo 109, do 17 ao 19, diz isso: amou a maldição, ela o apanha. Não quis a bênção, aparte-se dele. Vestiu-se de maldição como uma túnica, penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Sejam-lhe como uma roupa que o cobre e como um cinto com que sempre se cinge. Assim seja aquele que não ama a verdade. Assim seja aquele que não ama a bênção que é a verdade das Escrituras. Então, cuidado com o que você ama. Todo cuidado, porque você pode receber. Agora, se o que você ama é a verdade, é as Sagradas Escrituras,
então ame profundamente. E por fim, eu quero falar a respeito de como vencer as mentiras do coração. Como vencer o próprio coração? Porque você observa que muitos falavam palavras do seu coração e não as palavras do Senhor. Mas como você pode vencer? Observe como é perigoso o coração. Jeremias capítulo 23, o 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração e não o que vem da boca do Senhor. Como saber se o profeta que fala para você, como saber se o conselho que vem da TV, se o conselho que vem da rede social, se o conselho que vem dos teus parentes, como saber se não são conselhos vãos, cheios de vã esperança, conselhos que procedem de coração humano? Como saber? Como vencer? Observe a potencialidade que há no coração. Quão perverso é o coração humano e como ele engana fácil a cada um. Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Percebem? Como confiar no que sai daqui? Como vencer algo tão grandioso, mais enganoso do que qualquer coisa que você possa imaginar? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. O que é que sai do seu coração? Sai do seu coração o engano? Porque Jeremias, no capítulo 23, ainda o 25 e 26, diz: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do seu próprio coração? Até quando você vai seguir essas mentiras que são produzidas pelo teu coração, que você ouve à torta e à direita por todos os lados? Até onde você vai dar crédito a essas mentiras? Para você vencer, você precisa entender a diferença entre palavra de homens, de coração corrompido, para a palavra de Deus. A diferença é semelhante à palha e ao fogo. A diferença está aqui. Jeremias 23, do 28 ao 29. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Percebem? Você tem que entender o valor da palavra de Deus, em detrimento à irrelevância e insignificância do coração humano, de palavras humanas. Você tem que viver para a palavra de Deus, saber distinguir o quão ela é poderosa. Quando será que o coração pode ser confiável? Quando será que você pode dizer sim, hoje eu sou um profeta verdadeiro? Hoje eu me identifico com Isaías. Hoje eu tenho visões que procedem do Altíssimo. Que visões? Que saem das Escrituras. Quando? Observe, o salmista ele ensina no Salmo 119, versículo 112: induzo o meu coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. O que ele está dizendo é que briga com o coração dele, porque ele sabe como é enganoso o coração. E quantos profetas falaram do seu próprio coração,
E ele não quer isso para a vida dele, então ele pega o coração dele e diz: olha, venha por aqui. Ele quer ir por lá, você não deixa. Então ele induz o coração a guardar os decretos, a palavra do Senhor, para sempre, até o fim. O coração é confiável quando, por exemplo, acontece isso que diz em Provérbios, capítulo 22, do 17 e 18. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios. Assim você será um profeta de verdade, se nos teus lábios estiverem as palavras dos sábios profetas, dos sábios apóstolos, das sagradas escrituras. O coração é confiável ainda quando você faz o que diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se há na vida algo que você precisa vigiar, ter cuidado e guardar, é o teu coração, porque a verdade pode habitar nele e pode nunca sair dele. E dela, do teu coração, vai proceder as fontes da vida. Agora é preciso que você faça do seu coração um depósito para a palavra de Deus, como fazia Isaías. E o Salmo 119, versículo 10 e 11 diz assim: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Olha por que o salmista buscava o Senhor. Não era para ser próspero, não era para ter vitória sobre os seus inimigos, não era para ter uma vida totalmente saudável, mas era para que ele não fugisse dos mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti, para não pecar seguindo o próprio coração, seguindo um falso profeta, que pode ser o teu coração, porque o falso profeta, ele primeiro desencaminha a si mesmo e depois desencaminha os outros, com mentiras que profere dos seus lábios, sem nem se preocupar se o que ele diz tem fundamento na palavra de Deus. E ele erra o caminho, ele erra o alvo e peca, e conduz outros ao pecado. Mas o profeta verdadeiro, ele guarda as palavras de Deus, a escritura sagrada no coração, para não pecar contra o Senhor. E quando ele fala, pessoas são conduzidas à verdade, porque do coração dele só sai a palavra de Deus. Para terminar, eu quero lembrar os irmãos, a profecia é só e nada mais que isso, a palavra de Deus revelada. Quando você fala para alguém a palavra de Deus, as escrituras, isso é a profecia sendo anunciada para aquela pessoa. Então, primeiro, entenda a responsabilidade que você tem como profetisa do Senhor, como profeta de Deus. Entenda a responsabilidade. Cuidado para não falar nada que venha do seu coração. Cuidado para não misturar com os conselhos que você ouve em redes sociais, em amigos, em patrão, em empregado. Cuidado para você não pegar para si palavras que são de homens e vivê-la como que se fosse de Deus. Você tem uma grande responsabilidade. Caso contrário, caso você não cuide das sagradas escrituras, da palavra de Deus verdadeira, Deus se levantará como teu inimigo. E ai de você, porque Ele não vai deixar impune nenhum momento daquele que você usa para perverter o caminho dos outros. Ah, mas eu não sabia, por isso que eu dei um conselho errado.
Você não sabia porque você não quis. Porque tem uma igreja para você vir. Tem um livro na sua casa que eu sei que deve ter, chamado Bíblia Sagrada, que você pode consultar. E tem irmãos que vivem e pregam a palavra de Deus, de quem você pode se orientar. Então não há desculpas. E por fim, aprenda a vencer o seu próprio coração. Vença o seu próprio coração, enchendo-o com a palavra de Deus. Imagine que o seu coração é um copo onde tem só sujeira dentro. Bote ele debaixo da água viva, pura e verdadeira, e deixe ela ir inundando esse copo. E aos poucos aquilo que tem de sujeira vai saindo, transborda e vai para fora, até que fique só a palavra de Deus, pura e verdadeira, no seu coração. Para que você seja como Isaías, não tema reis, não tema autoridades, não tema ninguém, mas que esteja pronto a receber a mensagem do Senhor e a transmiti-la para outras pessoas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos responder a mensagem, amados irmãos. Senhor, a Ti respondemos. Vamos para a nossa doxologia. Ensina-me a fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus. Guia-me o Teu bom Espírito por terreno plano. Salmo 143, 10. Respondamos ao Senhor fazendo a leitura final do Salmo 85, versículo 11 a 13. Salmos 85, do versículo 11 ao 13, que diz assim a palavra de Deus: Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ele transformará em caminhos. Amém. Vamos cantar um hino ao Senhor nosso Deus, em gratidão, em resposta ao que Ele falou conosco esta tarde. O hino de número 110.